Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André, me chamo Andréia. Minha pergunta é: por que tem pessoas que dizem que querem formar uma família, mas não têm condições financeiras nem psicológicas para iniciar uma família? Mas, minha querida, veja bem, tem gente que fala que quer formar uma família, tá, mas não tem condições psicológicas. Mas aí entra dentro da questão dos sonhos. Não tem gente que fala, então, porque não é, se eu construir uma área gourmet aqui na minha casa, uma pessoa, coitada, às vezes ela não está com condições, sabe? Nem de comprar uma pizza no final de semana, mas ela está falando da área gourmet que ela quer construir na casa dela. Então, não é porque eu não tenho condições. Agora, condições psicológicas é outra história, né? Condições psicológicas. Tem gente que vai ter que trabalhar muito essa questão para poder, então, nossa, agora, veja bem, a pessoa ela tem consciência de que ela não tem condições psicológicas para ter uma família, para ser pai, para ser mãe, porque tem gente que não tem essa consciência. Tem gente que não tem nem consciência que está carente. Oxe, aliás, eu acredito que é a maioria. A maioria não tem consciência, muitas vezes, que está carente. Ou seja, se eu tiver muito carente, eu não tenho condições de estar num relacionamento. Mas as pessoas estão querendo relacionamento à torto e direito. Principalmente o carente. O carente está correndo atrás de relacionamento que nem doido. Não seria o momento ideal para ele estar correndo atrás de relacionamento. Porque a carência faz com que eu transforme miojinho numa macarronada italiana feita pelo chefe mais renomado do mundo. A carência faz com que eu veja no sapo o príncipe mega encantado. Então, se eu tivesse consciência do meu estado psicológico, da minha carência, eu não estaria correndo atrás de relacionamento. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que a maioria das pessoas não tem essa consciência. Por exemplo, eu, André, sempre tive consciência plena, mesmo quando eu não tinha trabalhado ou iniciado a minha inteligência emocional ainda. Eu era carente, eu era inseguro, eu tinha baixa autoestima. Porém, embora com todo esse combo do inferno, baixa autoestima, carência, insegurança, embora eu tivesse tudo isso, uma coisa eu tinha consciência nessa época, que eu não serviria para ser pai. Ah, porque eu não tenho condições psicológicas para ser pai, não tenho vocação. Aí não entra a questão psicológica. Ah, o cara é desequilibrado, o cara... Não, é vocação, entendeu? E isso as pessoas, elas precisam. Por que no mundo profissional é muito fácil a gente pensar em vocação? Porque o mundo profissional se abriu para isso. Então a pessoa fala, por exemplo, eu não tenho vocação para medicina. Não fala? Ai, pelo amor de Deus, abrir uma pessoa, ver sangue, Deus meu, eu desmaio. O outro fala, eu não tenho vocação para o direito. Tem que ler muito, tem que se atualizar. Ih, eu não gosto de ler. Se bem que a gente vê advogado por aí que a gente já supõe que nem leia, né? Porque o jeito que escreve é advogado, mas escreve cada besteira. Mas tudo bem. O outro, eu não tenho vocação para engenharia. O outro, eu não tenho vocação para enfermagem. Então, o mundo profissional, as pessoas falam isso com naturalidade. Agora, você está vendo que no âmbito pessoal... Nossa, a pessoa parece que ela não tem coragem de falar isso. Eu não tenho vocação para paternidade. Eu não tenho vocação para maternidade. Outros, eles se sentem impossibilitados de falar. Hoje em dia, menos. Mas ainda no passado, com a questão cultural, as pessoas não falariam, por exemplo, eu não tenho vocação para o matrimônio. Não fala, não fala. Outros não têm vocação para fidelidade. Não tem. Ou seja, não tenho vocação, automaticamente, para o matrimônio. Eu não vou ser fiel. Agora você tá vendo? Um monte de gente que casa e depois fica pulando a cerca. À torto e direito. Não é que deu uma puladinha de cerca porque teve um deslize, porque o casamento tava passando por N problemas, porque a esposa não tava dedicando carinho e o cara traiu. Não, e aqui eu não tô falando como justificativa para traição. Aqui eu não tô justificando a traição. Eu tô querendo dizer que tem gente que a gente até tenta entender,
por que que a pessoa deslizou e foi uma deslizada. Agora tem gente que pula cerca, o casamento, meu bem, pode estar a mil... É a 8ª maravilha do mundo, é aquele casamento. A esposa faz de tudo, ela é boa mãe, ela é boa companheira, ela é amante na cama do cara, ela dá prazer a ele e ele pula a cerca adoidado. Ou seja, ele tem vocação para o matrimônio? Não tem. Entendeu? Ele assumiu isso? Não. Então, agora, ele poderia não ter vocação para o matrimônio, mas ter vocação para a paternidade, porque uma coisa não exclui a outra. Então, ele pode não ter vocação para o matrimônio, mas ter vocação para a paternidade, ser um excelente pai. Mas isso deveria ser às claras. Eu quero ser pai, é meu desejo ser pai, mas eu não me vejo casando. Eu não consigo ficar com uma pessoa só, não consigo ficar com uma mulher só. Uai, esse poderia adotar uma criança, seria pai solo. Não tem mãe solo? Por que não pode ter pai solo? E não seria muito mais saudável? Não seria muito mais honesto? Não seria muito mais íntegro? Mas vocês estão vendo que as pessoas não têm, por vezes, essa capacidade de assumir as coisas. O que eu vejo é o que acontece. Embora a pessoa tenha formação, às vezes, formação superior, pode ter até doutorado, mas isso não significa que porque a pessoa tem doutorado, por exemplo, que ela saiu da bolha do senso comum, onde essa massa vai empurrando. Tanto que você vai pegar a pessoa que tem pós-doutorado, mas que ela não tem coragem de se assumir gay. Por quê? Porque ela está dentro dessa bolha do senso comum, onde ela se olha, ela vê a própria homossexualidade como algo errado. Entendeu? Então, não significa que a pessoa que ela tem formação acadêmica, que significa que ela tenha senso crítico. Ela pode estar reproduzindo o comportamento da sociedade, onde a pessoa tem doutorado, mas ela associa que para ela ter valor, ela tem que estar num relacionamento amoroso. Ela tem que ter um casamento, entendeu? Embora ela não tenha vocação para tal, mas entra, né, nessa esfera do senso comum. Então, isso, minha querida, eu acredito que responda à sua questão. Agora, a condição financeira, eu já respondi a hora que eu dei o exemplo da área gourmet. Aí entra dentro da esfera do sonho. Sabe, a pessoa, ela quer, mas precisa de condição financeira para poder casar. Aí entraria numa discussão que levantaria um monte de pontos aqui, que não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo, acho que esse raciocínio que eu fiz já está, né, de bom tamanho aqui para a proposta dessa pergunta. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.